Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar de volta a Campinas. Eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de talvez ter realizado um dos primeiros cafés literários, e foi uma gratíssima surpresa imaginar que tantas pessoas pudessem comparecer interessados em história. Nosso assunto hoje aqui, dentro desse programa organizado pelo Renato Janine Ribeiro, de tentar pensar as relações entre as pessoas, de como aprimorá-las, através desse conceito que foi criado pelas feministas anglo-saxãs, do cuidado, cuidar do outro, care, né? Eu vou tentar levá-los numa viagem ao passado, para nós pensarmos talvez uma das formas mais importantes de cuidado com o outro, que é o amor, que são as relações entre gêneros, as relações entre homem e mulher. Nós hoje vivemos numa sociedade que está fazendo do amor e da felicidade uma verdadeira obsessão. Nós somos quase que obrigados a sermos felizes ou obrigarmos a amar alguém, e acabamos banalizando até esse sentimento de amor, uma vez que amamos o nosso parceiro, a nossa parceira, mas amamos também o nosso desodorante, também amamos o carro do ano, também amamos o molho de tomate na massa. Então, essas banalizações mostram que esse sentimento do amor e as formas de dizer esse sentimento, ou de expressar esse sentimento, são culturalmente construídas. O amor, embora seja essa coisa inefável, que é extremamente bem descrita pelos poetas, pelos escritores e pelos próprios apaixonados, né? Ela pode ser estudada no viés histórico através das formas pelas quais o amor se manifesta, ele se expressa através de gestos, através de palavras e de comportamentos. Mas para nós entendermos bem por que o amor hoje é fundamental e ele acaba funcionando como um bordão nas relações entre sexo e também na forma de cuidar do outro, talvez fosse importante eu lembrar a vocês que essa necessidade de amor é algo de tipicamente do século XX e XXI. Né? Se nós olharmos lá para o século XVI, abrirmos um dicionário, por exemplo, que nessa época começam a ser escritos, os portugueses então aparecem no final do século XVIII, nós vamos ver que essa palavra amor não está jamais referida às relações entre homem e mulher, e sim a Deus. O final do século XVIII era como se nós só pudéssemos amar, ou seja, essa palavra que usamos de forma tão banalizada, nós só pudéssemos amar a Deus, Deus acima de todas as coisas. E, portanto, é interessante a gente perceber que esse amor que para nós, volto a dizer, é uma obsessão, ele, para fazer parte das relações entre homem e mulher, teve que enfrentar uma longa aventura, teve que percorrer aí vários caminhos. E por quê? Porque nós imaginamos sempre que nas relações interpessoais, e aí vamos falar um pouco de casamento, né? Os casamentos só se sustentam quando as pessoas estão apaixonadas. Para se casar, é preciso estar apaixonado, é preciso amar, a um ponto de que, se daqui a 6 meses o meu amor termina, o casamento termina junto.
Mas no século XVI, logo depois da realização do Concílio de Trento, em 1535, a Igreja Católica estava especialmente preocupada com a questão do casamento, que havia se institucionalizado, tornado sacramento no século XII. Ainda não existia bem esse ritual que nós vemos aí tão presente até os dias de hoje, mas começa aquela coisa do pai levar a noiva até a igreja, entregar para o marido, em geral, né, em troca de um excepcional dote, que era constituído pelas mais variadas riquezas, terras, escravos, no caso do Brasil. Mas, enfim, nessa época de início, a grande preocupação da igreja era menos com o ritual e mais em tornar esse sacramento, que era tão valioso para a organização da sociedade e das relações da sociedade com o Estado, num sacramento despossuído, despido de toda e qualquer aparência erótica ou sexualizável, vamos dizer assim. A grande preocupação da igreja era tornar o encontro de corpos dentro do casamento algo que fosse extremamente higiênico, praticamente cirúrgico, né? Porque o sexo seria responsável por manchar, por sujar essa coisa tão maravilhosa que seria o casamento. Então, a igreja, por um lado, se preocupa muito, né, em consolidar a imagem do casamento como matrimônio, mas, por outro lado, ela se preocupa em esvaziar esse casamento disso que é, hoje, tão valorizado, que é o encontro sexual, o encontro de corpos. E como é que ela vai fazer isso? É muito interessante. Nessa mesma época, a imprensa havia sido recém-descoberta, vocês lembram disso muito bem, e são publicados os primeiros livros. E, curiosamente, em Portugal, por exemplo, o primeiro livro a ser publicado é um manual de confessor. O confessionário ele é criado também pelo Concílio de Trento, porque antes a confissão se dava com o padre de pé e o confitente ajoelhado na frente do padre, o que muitas vezes, se tratando de uma mulher, causava, né, um certo mal-estar dentro da igreja quando não se chegava às vias de fato. Então, nessa época, é inventado o confessionário tal como nós conhecemos hoje, essa caixa de madeira que tem por objetivo separar o confessor dos confitentes. E os manuais de confessor eram livros que os padres deviam ler, ensinando aos casais casados como se comportar dentro do casamento. E os manuais de confessor vão ser, de fato, os instrumentos mais eficientes para despojar o casamento de todo e qualquer sentido erótico. Era proibido pelos manuais de confessor, por exemplo, que os casais trocassem ósculos. Ósculo é a palavra antiga para beijo. O beijo só era possível na testa de uma criança, aí sim ele seria destituído de toda e qualquer possibilidade de pecado. Era proibido, através dos manuais de confessor, que homens e mulheres tivessem tocamentos desonestos. Esse era o nome que se dava naquela época para isso, que em qualquer revista que a gente vê aí nas bancas de jornal, nos ensina como melhorar as tais preliminares. Naquela época, isso era totalmente proibido. Era completamente proibido o controle da família, ou seja, do tamanho da família. Nessa época, e antes da invenção da camisinha, que obviamente só vai ser difundida na Europa graças aos exércitos de Napoleão, Napoleão venceu várias guerras, inclusive essa, né, do controle da natalidade dentro das famílias, porque foram os soldados de Napoleão que levaram a camisinha em forma de bexiga pela primeira vez por toda a Europa. Mas nessa época, o controle do tamanho das famílias era feito através do coito interrompido. O nome já explica do que se trata, e isso então era pecado gravíssimo considerado pela igreja, porque o fundamental no casamento era que as pessoas tivessem mais e mais filhos. Então, um controle, né, muito exacerbado da sexualidade pela igreja, e a medicina, que nessa época, através dos tratados, os mais variados, vai também mapeando o corpo de homens e mulheres, resolve dar suporte à igreja e dizer que toda forma de paixão, é interessante que a palavra aí passe a frequentar o vocabulário médico, é alguma coisa extremamente comprometedor e que pode levar a doenças as mais variadas e as mais terríveis. As pessoas apaixonadas podiam ter desde dores de cabeça alucinantes a hemorroidas, por exemplo, de câncer, né, a, enfim, toda forma de manifestação de asfixia. Acreditava-se, por exemplo, que as mulheres apaixonadas podiam morrer sufocadas, porque os médicos entre os séculos XVI e XVII
consideravam que o útero da mulher, no interior do corpo, era o que eles chamavam de animal errabundo, ou seja, alguma coisa que conseguia se locomover dentro do corpo da mulher, e que uma vez que esse útero não estivesse alimentado por um filho anualmente, esse útero poderia subir para a garganta da mulher e sufocá-la, né? Isso no século XIX vai ser chamado pela psicanálise de histeria. Interessante que a igreja e a medicina sempre de mão dadas na tentativa de controlar as paixões, isso sem contar as miríades de sermões e padres pregadores, né, que sempre consideraram que as paixões era o oceano tenebroso no qual os corações, homens e mulheres, naufragavam. Então, sempre uma desconfiança muito grande do amor dentro do casamento, uma desconfiança muito grande desse encontro que poderia haver erotizado entre homens e mulheres. Uma perseguição grande, portanto, a toda forma de sexualidade que faria do casamento isso que nós hoje vemos em qualquer novela das 8 ou das 9, quer dizer, o amor é o encontro dos corações, mas também o encontro dos corpos. Então, durante muito tempo, esse tal de encontro dos corpos não acontecia dentro do casamento. Vocês vão me perguntar, mas acontecia onde? Porque as pessoas nunca deixaram de amar e a poesia, né, desde os da antiguidade, canta justamente esse sentimento maravilhoso, como já disse a vocês. Essa possibilidade de nós vivermos um matrimônio totalmente destituído de sexualidade, de erotismo, acaba convidando, sobretudo os homens, a viverem a sua sexualidade fora do casamento. E nasce aí, no entender de vários historiadores que se debruçaram sobre aquilo que a gente chama de Ocidente cristão, ou seja, todas as áreas, né, da Europa e das Américas que foram colonizadas pela Igreja Católica, nasce uma coisa que a gente vê com muita tranquilidade até hoje no Brasil, que é a tal da dupla moral, né? Às vezes lá em Brasília aparece alguém com uma amante, já com uma filhinha crescida, batizada, dando mesada para a amante, para filial, né? Porque a matriz está lá, é uma senhora pesada, já passada nos anos, muitos filhos, netos. Então essa dupla moral, ela funcionava, né, muito bem no sentido de manter o matrimônio como lugar exclusivo da procriação, né, onde os homens procuravam as suas companheiras para ter filhos, né, e ali fora, na rua, com as concubinas, com as amásias, que são os nomes que aparecem nos processos que a gente vê no século XVIII, as concubinas que muitas vezes têm uma vida muito mais agradável do que a da própria mulher, né? Ali, então, é vivida a paixão sem peias, é vivido esse amor erotizado que, nos dias de hoje, nós consideramos que deve andar de braço dado com o sentimento. Muito interessante nós imaginarmos que a igreja consegue impor esse projeto, né, sobretudo em áreas de colônia. E a gente percebe isso nitidamente analisando a documentação, por exemplo, do século XVI, das visitas da Inquisição do Santo Ofício ao Brasil. Vocês sabem que a Inquisição vem ao Brasil não só para perseguir heréticos, judeus, protestantes, né, ateus, mas vem também para perseguir os chamados crimes ligados, né, ao uso do corpo, ao uso dos prazeres, ao uso da sexualidade. Então, eles perseguem, por exemplo, os sodomitas, eles perseguem, por exemplo, os bígamos, né? E é interessante que, quando a gente olha um pouco os processos de sodomitas, a gente vê que era muito comum que homens e mulheres tivessem relações, né, como era condenado pela igreja, com desperdício de sêmen, porque essas relações não eram para ter filhos, era para ter prazer. Era muito comum, por exemplo, que homens muito mais velhos usassem crianças de 10, 12 anos para ter relações sexuais. É óbvio que a noção de pedofilia nem existia nessa época, e eles nem eram processados por ter relações sexuais com crianças, eram processados por terem desperdiçado seu sêmen numa relação anal, numa relação sodomítica. Então, é curioso, porque a gente percebe, nesses processos dos séculos XVI e XVII, um grande desprendimento das pessoas com relação a essas regras da igreja. Mas, à medida que a igreja vai se implementando no Brasil, que ela vai multiplicando as suas capelas, que as ordens, né, imigram da Europa para cá, vêm fazer as suas escolas, vêm catequizar, à medida que a igreja tem uma presença mais constante, o que a gente percebe já no final do século XVIII? Que os casais têm uma preocupação enorme
com o uso dos seus corpos, que muitas mulheres preferem se separar dos seus maridos a ter qualquer tipo de relação sexual que não fosse prescrita pela igreja. A gente vê nos vários processos que estão aí dormindo nos arquivos das cúrias metropolitanas, o número de meninas que pedem, né, casadas muitas vezes aos 13, 14 anos, que pedem aos seus maridos para esperar até os 18, 19 anos para terem as primeiras relações sexuais, né? Elas não querem ter as relações antes de passar pela menarca, porque elas entendem que relações sexuais têm que ser sinônimo de filho, de gravidez e de família. Então nós temos aí esses primeiros 300 anos de colonização, uma presença massiva da igreja, definindo, né, qual é o lugar do coito, onde é que as pessoas devem se encontrar. E nós temos aí, por conta da colonização e por conta, sobretudo, da grande mobilidade das populações masculinas, uma situação muito curiosa, né, que às vezes lembra as situações que nós encontramos hoje nos estudos do IBGE. Centenas de dezenas de milhares de casas conduzidas por mulheres, mulheres que criam seus filhos com o seu trabalho, que têm filhos de um companheiro, um primeiro marido, mas esse marido depois partiu, foi lutar contra os espanhóis ou foi em busca de ouro, ela encontra um segundo companheiro, vai ter filhos com esse segundo companheiro. Então, muitas casas chefiadas por mulheres que ganhavam com o suor do seu rosto e, obviamente, executando toda a sorte de trabalhos, né? Mantinham seus pais velhos, mantinham seus filhos dos variados companheiros. A gente percebe nitidamente que uma bastardia de algumas crianças não é empecilho para que essas famílias continuem juntas. Então, esse é o grande painel que nós temos no século XIX, casamento praticado pelas elites, um casamento que é sempre sinônimo de bens, de troca de terras, de presença de escravos, né, de ampliação, muitas vezes, do poder que um potentado local teria num determinado território, porque aí casando, né, com a filha do seu vizinho, ele aumenta o número de terras, aumenta o número de escravos, aumenta, sobretudo, a sua influência naquela área. Nós temos ainda rincões do Brasil onde esses potentados continuam agindo assim. Então, é interessante a gente perceber que esse é o caldo, né, que, de alguma maneira, vai dar sustância, como se diz no interior, para a dupla moralidade do brasileiro e de brasileiras, como nós vemos até hoje. Seriam elas tão santinhas assim ou não seriam santinhas de pau oco? A gente sabe que os adultérios femininos foram tão praticados quanto os adultérios masculinos. É óbvio que as mulheres tinham muito mais dificuldade em encontrar os seus amantes, em ter encontros amorosos, mas a gente encontra muita cartinha de mulher casada, ainda com uma letra do século XVIII, chamando o seu amante de meu bem da minha alma, né, de meu coração. Então é bonito a gente reconstituir essa história amorosa através desses pequenos registros. E nós sabemos que as mulheres adulteravam, sim, e que os conventos femininos eram os locais onde essas mulheres eram internadas pelos seus maridos, quando eles não preferiam matá-las e matar os seus amantes, que era a maneira mais fácil de resolver o problema, mas muitas mulheres eram internadas nesses conventos e ali, obviamente, condenadas a passar o resto das suas vidas. Mas é interessante também como os arquivos nos falam, não é, da relação apaixonada que um marido, mesmo traído, numa sociedade patriarcal que preferia não matar a sua mulher, poderia continuar tendo com ela. Lá no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, por exemplo, há uma correspondência belíssima do indivíduo que, depois de ter sido traído várias vezes pela sua mulher, a interna justamente no convento de Santa Teresa, mas pedia por bilhetinhos todo dia, né, que ela deixasse a tramelinha da porta aberta, que ela estendesse a mão através das venezianas da janela para que ele pudesse tocar na mão dela. Então, é bonito a gente ver como, apesar de todas essas circunstâncias, o amor ainda está muito presente. E no caso da correspondência desse casal, é tão mais interessante quanto nas cartas de amor, esse marido traído e apaixonado fala sem nenhum constrangimento do quanto ele deseja a sua mulher e de quanto no meio da noite ele muitas vezes se acorda, segundo ele, elevado com saudades
da companhia da sua esposa. Então é interessante como essa associação entre casamentos que deveriam ser desprovidos de paixão, muitas vezes as normas não se impunham e as pessoas então podiam viver mais livremente, digamos, a sua paixão física. No século XIX, o que nós temos? Nós temos o crescimento das cidades no Brasil, sobretudo das grandes capitais, uma vida urbana mais cheia de lazer, mais cheia de eventos, né? Mas, apesar da consolidação dessa vida urbana, com festas, o aparecimento da ópera, o aparecimento da música, dos teatros, quer dizer, botando homens e mulheres mais na rua, curiosamente, essa sensação, né, de burguesia que vai ser importada da Europa começa a se implementar no Brasil. As pessoas têm desejo de ter uma vida burguesa, elas vão se instalando em casas que têm cada vez mais recursos. Eu lembro aos senhores que, entre os séculos XVI e XVII, essa promiscuidade da vida familiar e da vida conjugal era também muito grande. A maior parte das casas tinha 1 ou 2 cômodos. As mulheres dormiam muitas vezes em camarinhas trancadas. A cama onde dormia o casal era um artefato raríssimo. As camas só começam a chegar no Brasil realmente a partir do século XIX. As pessoas dormiam em redes, dormiam em esteiras, muitas vezes para ter relações sexuais, sabiam que teriam mais privacidade fora de casa do que dentro de casa, sendo olhados o tempo todo por crianças, por escravos. Então, a privacidade muitas vezes se dava mais fora de casa do que dentro de casa. Mas no século XIX tudo isso tende a mudar, justamente com a reforma das cidades. Eu lembro que a família monárquica portuguesa migra para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro começa a ganhar sobrados, começa a ganhar janelas, começa a se abrir, a se oxigenar. As pessoas passam a ter uma vida dentro de casa, a importar mobiliário comprado na Inglaterra, a importar bibelôs vindos da França. As mulheres começam a se enfeitar, graças aos cabeleireiros, graças aos dentistas. Eu lembro que até então todo mundo perdia um dente, ficava sem dente ficava, né? E feio ficava. Então é curioso como a estética também vai se aprimorando graças a essa vida burguesa no século XIX. Mas isso melhorou a relação entre os casais? Tudo indica que não, né? Nós sabemos que o grande lugar de encontro de homens e mulheres continuava a ser a missa dominical. Há uma deliciosa descrição do historiador Luiz Edmundo sobre o encontro dos jovens no interior da igreja. Ele conta com muita verve o que era o encontro do gavião e da pomba, que era o nome que se dava na época para a pomba, era a jovem casadoira, e o gavião, obviamente, era o indivíduo que estava ali de olho na pomba. Então, diz ele que nos domingos, exatamente como a gente vê nas gravuras de Rugendas e de Debré, ia aquela fila, o pai na frente, a mãe, depois a filha casadoira, depois os outros irmãos, depois todos os escravos. E aí, na hora de entrar na igreja, o gavião vinha correndo e aplicava no pedacinho de braço que a mulher deixava de fora, que era exatamente esse pedacinho, o beliscão mais violento que ele pudesse dar. Aí esse beliscão se chamava, na época, de mimo de Portugal. Era exatamente através desse beliscão e fazendo ele o mais violento possível que o gavião conseguia demonstrar para a pomba, né, que ele tinha interesse ali naquela pombinha. Eu lembro a vocês que as igrejas naquela época não tinham eletricidade. A maior parte delas eram construções toscas, né? Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, sobretudo, havia a tentativa de criar aquele clima barroco. E o barroco justamente convidava o quê? A introspecção do fiel, a de que ele ficasse ali no escurinho, batendo no peito, pensando nos pecados dele. Só que quando misturavam homens e mulheres, esse tal escurinho servia, segundo vários viajantes que passaram aqui pelo Brasil, para coisas bem mais divertidas do que pensar nos pecados, né? Era um momento, portanto, em que os mimos de Portugal se proliferavam. Na hora de botar a mão dentro da bacia de água benta, todo mundo ficava ali se apertando. Davam-se também muitas pisadelas no pé, que era também uma forma do homem mostrar para a mulher que adorava aquele pezinho de Cinderela. A gente vai ver que no século XIX o lugar do desejo é o pé da mulher. E não faltam manuais de confessor
que temem o dia da sexta-feira da paixão, momento em que todas as velas da igreja eram apagadas, obviamente, para todo mundo ficar pensando ali no Cristo morto, e muitos casais preferiam usar as capelas laterais, literalmente, para ter relações sexuais. Né? Eu lembro a vocês que a relação sexual nesse período, a gente hoje em dia, obviamente, vê na televisão, vê no filme, todo mundo lá, ai, 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 durante horas, mas naquela época, exatamente porque não havia praticamente higiene e havia muita roupa, as relações sexuais, daquilo que a gente pode depreender nos documentos de época, eram relações muito breves, destituídas de todo e qualquer erotismo. Né? Então era realmente ali uma coisa rápida, por isso a igreja, no momento de apagar as velas, servia até para ter relações sexuais. Mas o século XIX não só é o momento em que gaviões e pombas só se veem de muito longe, o beliscãozinho era a última lembrança que aquela menina poderia levar para casa daquele indivíduo com quem ela um dia poderia sonhar. Porque realmente quem decidia casamento, e vai ser assim até o início do século XX, era o pai da menina. Quer dizer, era ele que diria com quem que ela vai casar. Não sei se vocês lembram daquele romance, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Logo nos primeiros capítulos, tem a história da mãe do Rodrigo, que é a figura principal. E essa história da mãe do Rodrigo, ela chama-se Dona Picucha, é absolutamente emblemático do que será o casamento no século XIX. A Dona Picucha está atrás da porta, ela vê o pai dela receber uma visita, essa visita é de um homem mais velho, que é um amigo do pai dela. Ela, uma segunda vez, olha pela mesma fresta da porta, vê esse homem que se aproxima, senta e conversa com o pai, e quando esse homem sai, o pai anuncia: é com ele que você vai casar. E eram assim que eram decididos os casamentos no século XIX. Os pais tinham uma interferência total e os critérios, volto a dizer, eram estabelecidos em cima de dinheiro, de bens, de influência política, número de escravos. Os casamentos eram absolutamente endogâmicos e quem mostra isso muito bem, vocês vão de lembrar, é o José de Alencar, em muitos dos seus romances. Né? A Aurélia, que é uma das personagens mais importantes do José de Alencar, é justamente uma moça pobre, que se apaixona por um rapaz pobre. Na sociedade da época, qual era a obrigação número 1 daquele rapaz? Era se casar com uma moça rica? Não. Era casar a irmã dele, que era pobre, com um rapaz rico. Então, o grande problema do protagonista é que ele passa metade do romance tentando arranjar dinheiro para casar a irmã dele, que era uma moça pobre que não podia ficar solteirona de jeito nenhum, porque ficar solteirona naquela época era uma coisa dramática. Então, o romance todo do José de Alencar é a tentativa de fazer esse rapaz arranjar dinheiro, ele o fará através de um casamento com uma mulher rica que ele não ama, porque ele ama a Aurélia, e é óbvio que para se vingar, e trata-se de um romance, a Aurélia vai receber uma herança, vai ficar milionária, e aí vai espezinhar, pisar bem em cima desse futuro noivo, até que ao final ele diga a frase de joelhos: eu te amo, Aurélia, e aí então termina o romance, eles vão ser felizes para sempre. Mas é interessantíssimo como José de Alencar explora bem essa questão do dinheiro como, digamos, a mola mestra dos casamentos no século XIX. Ele está escrevendo por volta de 1850, 60, mas quando Machado de Assis vai escrever sobre casamentos e vai escrever sobre esse personagem fascinante que é a Capitu, o que ele vai mostrar? Ele vai fazer a crítica dele de outra maneira. Ele vai mostrar que o casamento por interesse é a fonte do mais absoluto e profundo tédio que pode existir entre homem e mulher. Um casamento feito por alianças puramente familiares leva o casal à infelicidade. Então, esses dois grandes autores da nossa literatura vão mostrar quais são os efeitos nefastos desse casamento feito por interesse, onde nós já sabemos não há sexualidade, não há amor, mas há casamento. É interessante que a medicina, nesse período, vai mapeando também os comportamentos de homens e mulheres. E o que nós vemos? Uma preocupação muito grande dos médicos com o fato de que as mulheres nada devem saber sobre sexualidade. Elas devem entender que elas serão reprodutoras, elas devem entender que uma mulher estéril é um estigma que paira sobre uma família, uma mulher estéril, uma mulher que é incapaz de ter filhos. E naquela época, obviamente, a medicina não estava avançada bastante,
interessante para imaginar que o homem poderia ser estéril. A culpa era sempre da mulher, né? Ele poderia até depois fazer filhos com outra e assim satisfazer ou não a sua vontade de ter uma família. Mas a culpa era sempre da mulher. E é a época também em que vai haver uma vigilância muito grande da medicina sobre aquilo que a medicina considera, exatamente naquela tradição, né, dos livros lá do século XVI e XVII, a medicina considera que todo excesso amoroso faz mal para a saúde, sobretudo para a saúde do homem. As mulheres absolutamente não inspiram qualquer interesse dos médicos nesse período. Eu lembro vocês que o clitóris feminino foi descoberto no século XVI, e ele do século XVI até praticamente o século XIX desaparece da literatura médica. Quer dizer, as mulheres não têm prazer, esse é um assunto que não interessa, o que interessa é a reprodução. Então, a medicina recomendava, por exemplo, e há inclusive tabelinhas, né, muito criteriosamente pensadas, em quantas vezes um homem poderia ou deveria ter relações sexuais para justamente não se esgotar. O grande problema era preservar o sêmen da mesma maneira que numa sociedade burguesa o homem deveria preservar os seus bens, o seu capital, o seu dinheiro. Então essa economia do sêmen é uma coisa típica do século XIX e é muito interessante. Dos 20 aos 30 anos, tudo bem, 3 vezes por semana pode. Dos 30 aos 40, tem que cair para 2 vezes por semana. Dos 40 aos 50, uma vez. E a partir dos 50, obviamente, silêncio absoluto. Um homem não deve se esgotar, porque aí ele está, obviamente, sujeito a tudo. Paralisia, trombose, as famosas hemorroidas que aparecem insistentemente, não sei por que os médicos deviam ter qualquer problema com isso. Mas, enfim, é interessante como a medicina está de olho o tempo inteiro no que pode acontecer na vida do casal e dentro do quarto do casal. Eu lembro a vocês que era de praxe que homens e mulheres dormissem de camisola comprida, os homens inclusive usavam um grande camisolão, e o Museu Histórico de Petrópolis tem um exemplar de um desses camisolões com uma abertura na frente. O corpo da mulher continuava sem ser apalpado, haviam posições que a igreja prescrevia como as posições certas para a fecundação. A mulher em cima do homem não podia, porque foi por conta disso, não é, que veio o dilúvio da Arca de Noé, então nada de mulher em cima do homem. Mulher de 4, nem pensar, porque animalizava o ato sexual, e uma coisa que devia ser tão sagrada ficava absolutamente conspurcada, enxovalhada por essa posição terrível. Então, a famosa posição do missionário, né, acaba se consolidando no século XIX como a mais eficiente, aquela em que o homem gastava menos tempo, era mais rápida, e, obviamente, né, como dizem várias senhoras que foram entrevistadas pela antropóloga e socióloga Maria Helena Trigo, ela fez uma vasta enquete com as descendentes dos velhos fazendeiros de café paulistano, mulheres que se casaram no início do século XX. Essas mulheres afirmavam uma coisa peremptoriamente: nenhuma mulher podia saber nada de sexo. Ter qualquer informação é como se caísse um tijolo na cabeça da mulher. Ela se sentia suja, ela se sentia culpada. Então, de fato, qualquer informação sobre sexo era alguma coisa que denegria a mulher. Eu lembro a vocês que toda a poesia do século XIX é uma poesia dedicada a cantar a mulher inatingível. A mulher está sempre num pedestal, ela é sempre uma deusa, não é? Ela é comparada a Nossa Senhora, ela tem que ser virgem, ela tem que ser pura, ela não pode ter, contrariamente a hoje, nenhuma informação sobre aquilo que vai se passar no quarto. E o que era o quarto no século XIX? Alguém tem alguma ideia? Primeiro lembro a vocês que a cama tinha sido recém-introduzida. O quarto era o templo da procriação. Entrava-se ali circunspecto, entrava-se ali devoto, né? Para além desses camisolões que se usava e dessas posições obrigatórias, havia sempre a tal da cômoda dos santos, uma cômoda grande, cheia de santos de todo tipo, que ficavam olhando o que estava acontecendo naquela cama.
Além do que, em toda a cama havia um crucifixo que acaba batendo, obviamente, se o casal passasse, né, daquele tempo prescrito pela medicina. Então, realmente, até na intimidade, até no convívio íntimo, até naquilo que seria o momento mais íntimo, mais interno daquelas duas pessoas, há uma vigilância que é exercida constantemente. E eu lembro que, diferentemente de hoje, em que as pessoas vão direto às vias de fato, né? Volta e meia eu sou entrevistada sobre o que eu acho da agressividade ou da intrusividade das mulheres dos dias de hoje, que não perdem tempo, querem ir logo para a cama, levar o indivíduo, agarrar pelo pescoço e levar para o quarto. Naquela época, a sedução consistia exatamente na espera. Diferentemente de hoje, em que tudo é rápido, não é imediato, naquela época, quanto mais se esperasse, toda sedução é feita de um mecanismo de espera. Não só de espera pelo encontro, porque o homem ficava horas, muitas vezes, embaixo do lampião de gás, para ver a moça abrir a janela, ou para vê-la passar a caminho da missa, mas de espera da resposta de uma carta, da espera de tocar na mão da mulher. Eu lembro a vocês que o objeto de desejo no século XIX, mais idealizado, imaginado por qualquer homem, era o pé da mulher, que tinha que ser um pé pequeno, um pé de Cinderela, né? E calçar o sapatinho na mulher era a possibilidade de antever ou de imaginar o percurso que o homem teria que percorrer até chegar aonde lhe interessava. Mas há centenas de contos sobre o pé feminino. Joaquim Manuel de Macedo tem uma história absolutamente romântica do inglês que se apaixona pelo pé de uma costureirinha francesa na Rua do Ouvidor. Todos os poetas do século XIX cantam o pé da mulher porque era a única extremidade visível, os pés e as mãos. Só que as mãos estavam sempre cobertas de luva. E mesmo no momento em que as mulheres dançavam a valsa com seus pares, elas estendiam a mão, vocês já devem ter visto isso no cinema várias vezes, né? O indivíduo ficava assim e ela pousava a mão enluvada como se estivesse com certo nojo daquela mão masculina. Isso tudo fazia parte desse ritual de sedução, onde a mulher não se dava a ver nunca, onde havia uma certa perversão nos milhares de botões daquela roupa que ela vestia, mais o corcelê, mais a anágua, quer dizer, tudo era feito para afastar qualquer intimidade, qualquer contato. E no século XIX, o erotismo residia exatamente aí, ele morava exatamente nessa espera, na possibilidade de um dia as pessoas se encontrarem. Não é à toa que o Dom Pedro II vai ter paixão pela Condessa de Barral, que era uma mulher bem mais velha do que ele, e esse amor foi alimentado durante uma vida inteira pela troca de correspondência, por visitas ocasionais. Quer dizer, ninguém tinha pressa de ir para um motel, né? A pressa era justamente em receber uma carta, em receber uma mensagem. É interessante que, enquanto na casa burguesa a gente vai vendo se armar, digamos, todo esse panorama de muito conservadorismo, de muita sisudez. Eu lembro que até nas imagens religiosas, a Nossa Senhora, se vocês pegarem uma imagem de Nossa Senhora barroca do século XVIII, ela ainda está decotada, há muita Nossa Senhora do leite mostrando os seios, mas nessa época a roupa de Nossa Senhora vem até aqui, né? Ela se fecha completamente. Então a mulher se torna essa coisa inexpugnável, quase intransponível. Mas enquanto em casa é assim, a mulher não pode nem ver o seu corpo refletido na água do banho, não existem espelhos numa casa burguesa, a não ser na sala de jantar ou talvez no hall de entrada. Nesse mesmo período começam a se multiplicar os bordéis no Brasil. A gente sabe perfeitamente que a prostituição é a mais velha profissão do mundo, mas o bordel organizado, ele surge justamente como contraponto para essa família burguesa onde não há sexualidade. É justamente no bordel que esse homem que vive a dupla moral vai poder gozar, usufruir, né, dos prazeres da carne. Ele vai para lá, porque diferentemente da casa dele, lá as mulheres estão nuas, tocando piano, que nem a filha dele, a Yaya, que está lá na casa dele tocando piano, mas no bordel a prostituta está nua. O bordel é cheio de espelhos, coisa que na casa dele é absolutamente proibido. Mas é interessante que os bordéis no Brasil, na segunda metade do século XIX, vão ser os grandes responsáveis
pelo controle das doenças sexualmente transmissíveis. São exatamente as prostitutas vindas do leste europeu, todas se passando por francesas, muitas vezes com um sotaque terrível da Polônia, da Hungria, mas eram todas cocotes, né? Eram todas as chamadas cancaneuses, aquelas mulheres que dançavam cancan, eram todas louras. É muito interessante, Gilberto Freire diz que é no final do século XIX que nasce a moda da mulher loura no Brasil. A boneca francesa para a menininha brincar em casa e a boneca de carne e osso, loura, pintada, falsa, para o papai brincar no bordel. Então, é curioso como a burguesia cria, né, essa válvula de escape que vai ser o bordel. No início do século XX, nós começamos a caminhar para algumas transformações. Primeiro, uma preocupação muito grande de médicos, não só com a chamada sifilização do brasileiro, uma preocupação enorme com doenças sexualmente transmissíveis, como na época do governo Getúlio, nós vamos ter a introdução, pela primeira vez nesse país, dos manuais de educação sexual para jovens. Há uma preocupação em educar moças e rapazes, as moças para continuarem como procriadoras, mães de família, e os rapazes para terem mais informações sobre 3 fantasmas, né, que assodavam a imaginação dos médicos naquela época. O primeiro eram as doenças sexualmente transmissíveis, o segundo, a masturbação, é a época em que se inventam, inclusive, cintas para os rapazes, enfim, calçolas para que eles não consigam tocar o próprio sexo. Eu lembro a vocês que no passado, e sobretudo nas áreas rurais, a iniciação sexual dos rapazes se fazia muito cedo no Brasil e, obviamente, cabras, vacas, galinhas foram de grande utilidade, assim como os troncos de bananeiras, melancias, enfim, todo tipo, né, de elemento que pudesse acalmar justamente essa iniciação que se fazia muito cedo. Mas nessa época, Getúlio e todo aquele clima um pouco conservador que vai se estabelecer no Brasil, está preocupado e surgem então os primeiros manuais. É muito interessante a gente ver a diferença do que era um manual para uma mulher e o que era um manual para um homem. O manual do menino, ele podia começar a ler aos 12, 13 anos, trazia desenhos muito precisos do que eram os órgãos sexuais masculinos e femininos, do que fazer com eles, toda a atenção com a masturbação, que poderia, para variar, degenerar em doenças terríveis, inclusive um certo retardamento. Grande preocupação com o homossexualismo. Há todo um discurso sobre a questão do homossexualismo masculino, chamado uranismo, né, que também está presente na medicina nesse período. Então, os meninos ali adestrados e conhecendo as informações desde cedo. O manual das meninas, elas só podiam ler aos 18 anos e se estivessem comprometidas. Senão era assunto absolutamente proibido. Obviamente, cheio de eufemismos, né? Não havia qualquer informação. A expressão relação sexual era substituída pela expressão o eterno rito. Então, a mulher tinha que entender que o eterno rito era isso. Começa-se a somar ideias muito precisas de que a felicidade conjugal ou de que o amor no casamento era saúde, era sinônimo de saúde. Então, a mulher saudável era aquela que teria filhos, era aquela que se prepararia para ter filhos, para criar filhos. E, obviamente, um número enorme de revistas femininas explicando como é que os casais deveriam se comportar. Eu não trouxe aqui porque o nosso tempo é muito escasso, mas é divertidíssimo a gente ler as revistas desse período, como Querida, ou então as primeiras revistas O Cruzeiro, que trazem sempre um correio sentimental, em que aquelas pessoas que ali escreviam admoestavam carinhosamente: não interrompa seu marido quando ele estiver lendo o jornal. Ou, se ele quiser fumar charuto na cama, não proteste. Deixe ele fumar charuto. Se quiser fazer isso de luz acesa quando você estiver exausta, contenha-se. Então, é muito interessante que uma mulher, ainda nos anos 40, 50, era convidada a aceitar tudo o que o marido impusesse, quisesse, sem nenhuma reclamação. A mulher nem pensava em prazer, nem pensava nessa palavra que hoje está em todas as revistas femininas, que é o orgasmo, né? Nessa época não havia qualquer preocupação com isso, havia preocupação para que as mães se cuidassem dos seus filhos, cuidassem dos seus maridos, estivessem
casa, né, voltadas ali para a vida familiar. O ideal é que a mulher fosse uma espécie de abelhinha trabalhadora, né, e o homem, então, continuasse a ditar como é que ele gostaria do andamento da sua casa. Sempre essas figuras, homem e mulher, muito distintas e muito complementares. Pergunta que a gente pode se fazer é: será que as pessoas eram felizes vivendo assim, sem sexo, as mulheres sem saber o que era prazer? Eram muito felizes. É muito interessante a gente perceber como a feliz execução de determinados papéis sociais, ou seja, de como as mães, no seu papel de mãe, cuidando dos seus filhos, cuidando das suas casas, cuidando dos seus maridos, viam preenchidas ali uma série de carências e de exigências que a sociedade lhes colocava. E que os homens, no seu papel de provedor, de alguém que levava o salário para casa todo mês, se sentia também à vontade, gritando com as crianças, dando ordens para a mulher, né, exigindo que tudo funcionasse a mil maravilhas. É interessante como, até os anos 60, 70, esses papéis não eram absolutamente questionados, e eu lembro aos senhores que até os anos 50, por exemplo, enquanto o cinema americano, Cecil DeMille ou Stronheim, já mostravam mulheres nuas na tela, né, insinuavam relações sexuais, aqui o máximo que nós temos é o grande diretor de Canga Bruta, fazendo uma alusão ao que fosse uma relação sexual, é uma britadeira em cima de uma pedra. Quer dizer, só para mostrar a vocês que esse assunto sexo, mulher nua, gente na cama, continuava sendo absolutamente colocado debaixo do tapete. O que nós sabemos também, a partir de entrevistas feitas, é que até os anos 50 era muito comum que homens e mulheres fossem para a cama de pijama e camisola, né, e que tudo se fizesse de luz apagada. Quer dizer, não havia absolutamente essa coisa desse exibicionismo que nós temos nas imagens dos dias de hoje. Exibicionismo esse que ganhou muito também graças às academias de ginástica, graças às cirurgias plásticas, né? Quer dizer, quando não se tem toda essa carga para se estetizar o encontro dos corpos, né, era muito melhor que ficasse de luz apagada mesmo, né? As pessoas certamente ficavam muito mais confortáveis. A gente começa a ver algumas modificações a partir dos anos 60. A gente sabe que a pílula anticoncepcional ela chega ao Brasil nos anos 60, mas ela realmente vai se democratizar a partir dos anos 70. Até os anos 68, o Brasil não recebia ou não produzia-se aqui literatura pornográfica. Interessante, né? Como a pornografia ela entra como parte desse imaginário erótico, onde tem que haver prazer, onde tem que haver tesão o tempo todo, a partir justamente desse momento, quando nós temos uma abertura muito grande, graças à pílula, graças à inserção da mulher brasileira no mercado de trabalho. A mulher brasileira começa a associar o seu ganho material, a possibilidade dela ser independente materialmente, com a vontade de somar felicidade, amor, prazer físico, orgasmo. Essas palavras todas começam a aparecer nas revistas femininas, né? Mas eu lembro que até o final dos anos 70 tem uma revista que eu acho que depois, com o histórico da própria imprensa, acabou virando uma revista pornográfica, mas ela nasce como uma revista para casais, que é o Ele e Ela. O Ele e Ela, quando é criado nos anos 60, final dos anos 60, 69, se não me engano, os primeiros números, ele é voltado, ele é dirigido justamente para esses casais que se querem mais abertos, que vão discutir a relação, que vão discutir o papel do homem, vão discutir o papel da mulher. Mas é curioso como após 2 ou 3 anos de publicação da revista, a revista faz marcha ré e começa, né, a insistir com mulheres e homens exatamente naqueles papéis que a revista Querida ou O Cruzeiro tinha nos anos 50. Então, a maior parte, enfim, dos números da revista Ele e Ela ensina as mulheres como preparar um jantar para agarrar o seu homem. Luz de velas, uma boa galinha assada, uma boa conversa, abre-se um copo de vinho. As mulheres parecem aquelas panteras, vocês lembram que estava na moda no seriado na época? Mas, no fundo, elas não vão se comportar como as panteras, elas vão se comportar exatamente como as suas mães, porque tudo que elas desejam é agarrar o seu marido, manter
o seu homem em casa. É muito interessante como a imprensa vai acompanhando, mas vai acompanhando de uma forma um pouco reacionária. Os anos 80, por exemplo, que são de grande abertura para os movimentos de minoria, sobretudo os movimentos gays, a revista Ele e Ela tem também um comportamento muito ambíguo, libera, não libera, é errado, é doença, vamos discutir isso, mas nunca realmente com a tal abertura desejada. É interessante que a novela vai bombardear também os brasileiros com uma série de exemplos que vão sendo lentamente adotados. Quem se lembra de Mamãe Dolores, Albertinho Limonta, aquelas primeiras novelas, né, sabe perfeitamente que o beijo na boca era algo reservado para o final da novela, era alguma coisa que, como no cinema americano, selava o happy end, selava, né, ali o fim de toda a história. Ora, a partir dos anos 80, a gente vê introduzida nas novelas uma série de questões, né, que estão sendo colocadas pela sociedade. Por exemplo, a gravidez fora do casamento, no caso dos irmãos Coragem. Tudo bem que tudo termina mal para aquela menina que engravida fora do casamento, porque tem o lado moralista sempre. Mas as questões estão aparecendo. Nos anos 80, Malu mulher emancipada, que ganha o seu dinheiro, que está entediada no casamento, que vai à luta, né, por uma vida melhor. É curioso também como o sexo vai invadindo as novelas. Se antes era impossível, né, que essa coisa se manifestasse visualmente, a partir dos anos 80, uma série de metáforas vão sendo introduzidas. Roupas pelo chão, como canta o Roberto Carlos, travesseiros virados, depois uma mãozinha que fica abrindo e fechando, feminina, para mostrar que está tudo indo muito bem. Enfim, é curioso como esses dados todos vão sendo introduzidos nessa gramática amorosa das novelas e vão, obviamente, mudando o comportamento dos casais brasileiros. As mulheres agora ganhando dinheiro, cada vez mais focadas na sua liberação. Há vários estudos feitos pelo IBGE que mostram que a partir dos anos 90, em que as mulheres começam a ocupar massivamente postos de trabalho, são elas que começam a pedir o divórcio primeiro, quando elas não estão satisfeitas. Uma vez que elas têm, né, a liberdade de ganhar dinheiro, e tem também associado a isso todo esse bombardeio de imagens que as convidam a ser felizes, elas agora não querem mais dividir a sua cama ou a sua casa com alguém que vai praticar a dupla moral, mas elas querem, ou elas também, poder usufruir das benesses da dupla moral, ou elas vão em busca de um companheiro, né, que seja, enfim, mais fiel. Essas questões todas, então, começam a invadir as revistas femininas, começam a invadir os programas de televisão, começam a invadir as fotonovelas, e nós temos aí, talvez, uma grande, enorme transformação nos comportamentos, nos mores, né? Nós passamos da interdição do prazer, da proibição do prazer, que foi alguma coisa vivida pelas nossas avós, pelas nossas mães durante séculos, né, para a obrigatoriedade do prazer. Quer dizer, houve uma ruptura muito violenta, houve uma ruptura muito grande. Eu lembro que a partir dos anos 80, com a introdução do canal a cabo, e a CNN foi absolutamente pioneira nesse sentido, o Brasil começa a ser bombardeado também com imagens que vêm do exterior e que passam para os casais padrões de comportamento completamente diferentes daqueles que nós tínhamos até os anos 60, até os anos 70. Então, é óbvio que nós vivemos hoje, né, quando vemos estudos sobre a realidade das grandes cidades, o aumento das depressões, cada vez mais mulheres chefiando as suas casas e tendo, obviamente, que conviver com uma dupla jornada de trabalho, mas também o ônus de viver sozinha, de educar seus filhos sozinha, dificuldade de arranjar um parceiro. Nós sabemos que para cada 5 homens e mulheres que se separam, o homem tem à sua disposição 10 mulheres, né, que querem refazer a vida com ele, enquanto que o rol de escolha das mulheres brasileiras é cada vez mais apertado. As chances que ela tem de refazer a sua vida são cada vez mais diminutos. Some-se a isso a interferência dos filhos, que muitas vezes resistem a ver as suas mães namorando, as suas mães saindo de casa. Então, eu diria que nos últimos 20 anos a gente tem convivido, né,
com uma noção de amor que virou quase que uma obrigatoriedade, é obrigado, todo mundo é obrigado a ser feliz, todo mundo é obrigado a amar. Essa obrigatoriedade, obviamente, traz uma tarefa muito pesada, tanto para homens como para mulheres, mas eu diria que para mulheres mais ainda, porque a mulher que é a mantenedora da casa, do lar, dos filhos, então ela tem uma série de compromissos, né, que a deixam mais presa em casa do que o homem. E essa virada tão violenta começa, inclusive, a atingir os nossos adolescentes, que hoje têm toda uma gramática amorosa, de ficar, né, de aos 12, 13 anos, dar o máximo de beijos que se pode numa festa. Quer dizer, a gente começa a ver agora psicólogos, psicanalistas preocupados com os desdobramentos que essa rápida fratura, essa rápida mudança que nós vimos se acelerar no século XX, da qual nós poderíamos falar mais também agora no nosso bate-papo, né, de que maneira isso interferiu na família, de que maneira isso interfere nas relações homem-mulher, nesse conceito de cuidar, quer dizer, quem está cuidando de quem, quando há uma luta pela sobrevivência, quando as pessoas têm que fazer tanto esforço, quando as pessoas estão sozinhas, né? Então, eu diria que essas questões todas, graças a essa mudança muito abrupta que nós tivemos, estão aí na ordem do dia e nos fazendo pensar. Eu acho que eu já estou falando há 1 hora, né? Ou temos mais tempo, Giancarlo? Eu não sei quando é que eu comecei. Agora são as perguntas? Vamos passar para as perguntas. Enfim, eu estou aqui à disposição, porque tem tanta coisa para contar, a história é tão rica. Não é depois das perguntas? É melhor, né? Eu tomei a liberdade, desculpa, pode parecer falta de modéstia, mas não é, não. É simplesmente desejo de fazer com que as pessoas leiam mais história. Eu tenho escrito muitas biografias históricas, e eu trabalhei com 2 casais que representam muito essas questões que nós aqui discutimos. O primeiro é a Condessa de Barral. Eu fiz a biografia dela, foi uma mulher absolutamente notável, uma abolicionista, quando nem se falava em abolição de escravos, uma mulher que viveu a cavaleiro entre 2 culturas, a cultura europeia e a cultura brasileira. E eu tive acesso a uma documentação fantástica que fala muito dessa grande paixão que Dom Pedro II tem por ela, mas é bonito porque é uma paixão na qual, como eu digo, o Dom Pedro II aparece como um homem normal e ela como uma mulher, exatamente como cada uma de nós. Eu brinco, inclusive, que parece que Dom Pedro II está de pijama o tempo todo no livro e ela de bobs na cabeça, porque isso é um casal que discute, né, as questões do dia a dia, e é uma história de amor belíssima, porque é uma história de amor que atravessa uma vida. Até o final da vida, Dom Pedro II foi absolutamente apaixonado pela Condessa de Barral, e depois que ele fica viúvo, que ele vai para Paris exilado, ele se permite colher flores todo dia no jardim, botar à porta do quarto da Condessa de Barral, ou ele se permite, prosaicamente, como qualquer civil empobrecido, ficar esperando no banco da praça, na cidade de Cannes, no sul da França, pela Condessa de Barral, que vai chegar no seu carro. Então, é uma história muito bonita de um casal que vive um amor de primavera, outono e inverno, talvez um tipo de sentimento que inspire muita nostalgia nos dias de hoje. E a outra história é uma história de amor absolutamente fogosa, impressionante. É a história do Dilermando de Assis, o homem que, para se defender, matou o Euclides da Cunha. É a história da paixão que esse homem teve por uma mulher, que era a Ana da Cunha, uma mulher 11 anos mais velha do que ele, que o conheceu quando ele tinha 12 anos de idade, num colégio interno aqui em São Paulo. E é, a meu ver, a história do que uma sociedade patriarcal faz com seus homens. Porque a gente sempre pensa que numa sociedade patriarcal as mulheres apanham, as mulheres levam a pior, as mulheres perdem a sua dignidade, mas nós nunca nos colocamos na pele de um homem na sociedade patriarcal. E uma sociedade patriarcal é terrível, com aquele homem que não consegue ganhar dinheiro, que não consegue manter o seu emprego, que é corneado. Né? É interessante como essa coisa do corno não é tratada no Brasil, tamanho silêncio que existe sobre esse tema. Só o Lupicínio
Rodrigues, quando ele vai cantar o samba de raiz, é que ousa falar, né, na dor de cotovelo, na história do abandono, porque no mais é um silêncio terrível, né, porque o homem brasileiro, eu digo sempre, ainda não se estudou isso, mas ele deve sofrer tanto ou mais do que a mulher brasileira na sociedade patriarcal. Então, tem 2 livrinhos aqui que depois a Bárbara vai sortear. Então, vamos, Giancarlo. Mas que privilégio, né? Que delícia ouvir a Meredith Priore, né? Com essa projeção histórica, desde o Mimo de Portugal até hoje, né? Eu acho que nós temos material suficiente para fazer perguntas sobre... perguntas sobre a intimidade, o cuidado, se o cuidado é feminino ou não. Então, não tenham medo. Levantem a mão, serão atendidos na ordem e façam perguntas breves, por favor, objetivas, de maneira que a maioria das pessoas possam participar. Aguardem 1 segundo só, que a câmera chegue até vocês e o microfone também, porque nós estamos gravando tudo isso. Inclusive, está sendo retransmitido na internet. Obrigado. Oi, Marie. Boa noite. Boa noite, meu nome é Pedro. Gostei bastante das informações que você passou para a gente. E eu fiquei com uma dúvida aqui. Bom, primeiro deixa eu falar que nos anos 60 tinha... Você falou de literatura pornográfica, né? Tinham as revistinhas do Carlos Zéfiro, que a gente comprava nas bancas lá, sem perder o número. E tinha também uma revista que chamava Fair Play. Acho que era carioca. Mas a minha pergunta é a seguinte, você falou, eu entendi pelo seu discurso que a religião e a medicina estiveram lado a lado durante muito tempo, durante muitos séculos. Em algum momento isso deixou de ocorrer. Eu gostaria que você pudesse localizar esse momento na história e os eventos que levaram a isso acontecer, né? Pedro, eu te agradeço. Eu ia muito bem lembrar. Desculpa, não quero te interromper, termina. Mas uma coisa que você falou foi que os bordéis lá dos anos do século XIX foram bons para a limitação das doenças venéreas. Eu queria que você não explicou exatamente por quê, como isso ocorreu. Verdade. Desculpe, gente, há tanta coisa, a gente fica com esse reloginho, imaginando que o tempo está passando, e às vezes, obrigada, Pedro, de lembrar que eu não mencionei isso, é que as prostitutas europeias, elas tinham mais conhecimento sobre as questões higiênicas do que as brasileiras. São elas que vão introduzir no Brasil os primeiros cuidados higiênicos. Elas trazem esse conhecimento, e não só trazem o conhecimento das doenças, como são elas que vão ensinar aos brasileiros um certo erotismo, dos quais eles eram totalmente despossuídos, né? Eu não sei se você lembra daquele belíssimo livro do Mário de Andrade, Amar, Verbo Intransitivo, que é a história de um poderoso barão de café que traz uma governanta, aspas, alemã, para introduzir sexualmente os seus filhos a essa arte, que é a arte do amor, que nesse momento começa a ganhar uma erotização cada vez maior. Os bordéis realmente têm verdadeiros palcos montados, com cenas de nu, com peças, né? A partir dos anos 30, nós vamos ter também a aparição do teatro rebolado, teatro de revista, que vai também introduzindo uma erótica nova. São sempre companhias estrangeiras que trazem para o Brasil, e essa exposição do corpo, do erotismo, é rapidamente apropriado pelos brasileiros, que depois dão a sua tradução. Eu achei legal você ter lembrado também do Carlos Zéfiro. O Carlos Zéfiro matou a fome aí de muito rapaz e, obviamente, acompanhou a adolescência, mas você sabe que ele não é o primeiro? Entre 1910 e 1916, nós vamos ter, no Rio de Janeiro, uma publicação que é absolutamente pioneira, chamada O Rio Nu. E o genial desse jornal, O Rio Nu, é que a maior parte das matérias, que eram também absolutamente votadas para a questão do erotismo e da sexualidade masculina, eram escritas por homens. E eram os leitores que mandavam os artigos para o Rio Nu. Então, é curioso que depois o Carlos Zéfiro vai aproveitar várias das histórias publicadas no Rio Nu,
Boas Entradas, O Homem Cavalo, e por aí afora, são sempre a mulata debaixo da cama do padre. São sempre histórias interessantes que vêm lá de trás e que vão ser reapropriadas. Agora, o problema é que enquanto os meninos liam a revista, o Almanaque, do Carlos Zéfiro, Catecismo, que era chamado, né? O Catecismo, porque ele era pequenininho para os caras botarem no bolso, as meninas liam a Madame Delis, a coleção rosa e verde, né? Então, você veja que são perspectivas completamente diferentes. Isso tem a ver com a sua outra questão. Quando é que a medicina rompe com esse padrão mais ortodoxo? Nessa mesma época em que o Carlos Zéfiro está publicando os catecismos, as meninas estão lendo a Madame Delis, entra um blockbuster aqui no Brasil, que é um livro, eu não me lembro exatamente do título, mas é alguma coisa sobre o matrimônio do Dr. Van den Velde. É óbvio que o Dr. Van den Velde é um holandês, não seria um brasileiro nem um português, né? E o Dr. Van den Velde, ele tem uma preocupação enorme em explicar, através de gráficos, inclusive, que a relação sexual ela não pode ser uma questão de posse. Ele diz isso até muito poeticamente. Ela tem que ser alguma coisa compartida por homens e mulheres. Então, a gente começa a perceber que a questão do prazer em comum, a questão do casamento alimentando uma relação mais igual, ela só chega no Brasil a partir desses anos 40, se bem que nós temos, nessa mesma época, muitos médicos brasileiros insistindo que a mulher não deve saber nada, de que prazer não é com a mulher, que o negócio é reproduzir, é ter filhos, mas nós já começamos a receber uma literatura médica internacional, que vai ser traduzida para o português de Portugal e lida circular aqui no Brasil, porque, volto a dizer, publicado aqui no Brasil só a partir de 68. Né? E, portanto, nessa década de 50, que a medicina, também muito inspirada por toda a psicanálise, né? Nós temos, nessa época, Reich escrevendo, temos Havelock Ellis, que escreve nos anos 30, já falando em orgasmo feminino. Né? Então, você tem, a partir dessa época, uma produção fora do Brasil que vai migrar aqui, que vai começar a fazer parte das bibliotecas das faculdades de medicina, dos médicos mais antenados e das elites, né, que têm uma preocupação em fazer do casamento uma coisa mais parceira, né, e menos esse modelo que foi um modelo que vingou e que ainda vinga em vários rincões do Brasil, esse da dupla moral. Obrigada, Pedro, pela sua pergunta. Oi, meu nome é Heloísa e eu vou me remeter à pergunta temática da sua apresentação. O cuidado é feminino? E, a partir disso, gostaria que você explorasse um pouco por que o amor homossexual é sempre marginalizado pela história, como foi através da sua fala. É verdade. É porque, mais uma vez, Heloísa, me perdoa, é tão pouco tempo, mas no meu livro História do Amor no Brasil, eu tenho capítulos inteiros mostrando não só a terrível perseguição da Igreja entre os séculos XVI, XVII e XVIII, contra esse amor que eu chamo amor entre iguais, e a partir do século XIX, toda a campanha da medicina, inclusive chamando os homens de antifísicos, de uranistas, quando nós sabemos que as comunidades gays, sobretudo as masculinas, estavam organizadas e muito bem organizadas desde o período colonial. Nós temos uma série de informações a partir dos processos da Inquisição que revelam o cuidado que os casais homoeróticos tinham entre si, de trocar presentes, de se dar abrigo mutuamente, de se namorar através de bilhetes que eram trocados, toda a terrível perseguição movida contra as mulheres, mas havia um olhar de tamanha infantilização do corpo da mulher que os inquisidores raramente eram capazes de imaginar, né, que as mulheres tivessem prazer entre elas. Então, eles se limitam a achar que aquilo são jogos infantis. É como eles diagnosticam a maior parte, né, das homossexuais femininas com os quais eles têm contato entre os séculos XVI e XVIII.
Os casais homossexuais, é curioso, as mulheres, há pouquíssimos trabalhos feitos sobre a história das homossexuais mulheres, mesmo porque elas foram horrivelmente reprimidas até, certamente, os anos 60, 70. Os filhos eram arrancados a essas mães, as famílias eram as primeiras a acobertar o homossexualismo das suas filhas, ou, enfim, das suas mães, e, portanto, essa é uma história de muito silêncio. É preciso chegar aos anos 80, os primeiros movimentos gays, as primeiras associações feministas para que o homossexualismo feminino se definisse publicamente, quer dizer, houvesse uma interlocução entre a sociedade e o homossexualismo feminino. Os homens, é muito interessante que nos anos 60, eles vão acompanhar, anos 60 e 70, exatamente esse padrão que nós vamos ver, por exemplo, nas revistas femininas, né? Eu estou pensando aqui, quer dizer, primeiro, os espaços gays já estão muito bem definidos nas cidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, na frente do Copacabana Palace, havia um trecho enorme da praia chamado Bolsa de Valores, que era onde os homossexuais do Rio se encontravam. Em São Paulo, você tem vários bares, o Paribar e outros, né? Eram centros de encontros. Há uma migração campo-cidade dos gays que, nas suas pequenas cidades do interior, são perseguidos pela comunidade, pela família. Então, eles vão para as grandes cidades, onde eles têm um anonimato maior. Ainda tem, nos anos 60 e 70, muita dificuldade de encontrar hotéis, por exemplo, onde eles pudessem, não é, se relacionar, enfim, com seus companheiros, definitivos ou não. Mas aqueles que escolhiam uma vida de casal, há trabalhos de antropólogos sobre essa questão, eles tendem a reproduzir o padrão de gênero que a gente vê no resto da sociedade, Luísa. Por exemplo, a dupla bicha-bofe é uma dupla que vai, digamos, atravessar os anos 60, 70 e 80. A bicha era sempre o homossexual mais voltado para as coisas da casa, a domesticidade, o arranjo do lar, as compras, a cozinha. O bofe era o Carlos Massaranduba, que ia chegar, né, para fazer justamente para possuir a bicha, exatamente no mesmo modelo que homens e mulheres tinham nesse período. Nós sabemos que hoje, por exemplo, nos grandes encontros, e eu participo sempre dos congressos sobre AIDS, a recomendação é de que não há mais limites, quer dizer, todos são bissexuais e podem exercer sua sexualidade, os jovens, sobretudo, da maneira que lhes aprouver. Quer dizer, acabou essa definição de papéis que era muito rígida, Heloísa, até os anos 70, 80. Isso nos últimos 20 anos foi totalmente implodido. O cuidado é mais feminino? Essa é uma pergunta que eu acho que daria até um novo encontro, porque se nós formos olhar os manuais de casamento que já existiam em Portugal desde os séculos 17 e 18, o papel da mulher é o de cuidar, né? E é o de cuidar não só porque imagina-se que ela que ela tinha uma disposição dada pelo seu sexo e pela maternidade para cuidar da progenitura, mas havia uma responsabilização por parte da Igreja de que a mulher fosse a correia transmissora de valores dentro da casa. Era pela mãe. Aliás, eu digo sempre que as mulheres elas ganharam muita emancipação, mas elas perderam muitos papéis. Porque uma mãe, até os anos 30, 40, ela cuidava dos seus filhos doentes, ela administrava, digamos, os casamentos dos seus filhos, era ela quem provia os seus filhos de valores, de aconselhamentos, né? Isso tudo hoje foi substituído. Você tem desde a pedagoga até a fonoaudióloga, até o professor de esportes, até, quer dizer, esses papéis que estavam concentrados na mulher até os anos 60, 70, hoje são divididos com uma série de profissionais e de especialistas. Então, nós poderíamos imaginar que a mulher hoje, ela não cuida da mesma maneira que a mulher dos anos 50, que não cuida igual a mulher do século XIX, muito menos igual a mulher do século XVIII, que era pai e mãe, era pai, né? Porque os homens iam embora, elas ficavam sozinhas, tinham que administrar. Quer dizer, hoje os cuidados são divididos com profissionais. Então, eu acho que quando nós falamos dos cuidados hoje, e há quem diga, inclusive, que nós somos, bom,
sabemos, né, que nós temos papéis de gênero que definem a mulher na sociedade, com características de mediação, de diplomacia, de interação, e que o homem, então, tem um papel mais intrusivo, mais autoritário, e que esses papéis de gênero é que hoje dariam à mulher suporte para ela cuidar melhor, né? Se nós formos olhar para trás, nós cuidamos, mas nós cuidamos diferente, porque nós cuidamos junto com uma opção de gente que está cuidando com a gente, certo? E no passado isso tudo ficava concentrado numa única mulher. Todos esses cuidados com a saúde, com os valores, com a religião, com a língua, né? Eu lembro que nós somos um país de imigrantes. Os casamentos endogâmicos no Brasil, eles duraram até os anos 20 e 30, entre japoneses, né? Entre judeus, entre italianos e espanhóis, que muitas vezes preferiam casar entre si, porque era uma maneira de preservar valores familiares, língua. Então, é curioso como essa coisa do cuidar está presente, mas vai se adaptando aos novos tempos. Boa noite, Maria. Eu sou Felipe, editora do site da CPFL Cultura. Nesse exato momento, a gente está transmitindo essa palestra, né, no nosso site. É só passar alguns números para você. Cerca de 150 pessoas nos acompanham nesse momento e já passaram pela nossa página mais de 300 pessoas desde o começo. Foram deixados cerca de 220 comentários, algumas perguntas, além de 44 tweets referentes à palestra de hoje. Entre as cidades que te acompanham agora estão Americana, Balneário Camboriú, Campinas, Florianópolis, Guaratinguetá, Guaxupé, em Minas Gerais, Jundiaí, Limeira, Monte Alto, Natal, Niterói, Nova Iguaçu, Patrocínio, em Minas Gerais, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, Santos, São José dos Campos, São Lourenço, São Paulo, Valinhos e Vinhedo. De São Paulo, a pergunta do Marcos para você, ele diz assim: homens feminilizados e mulheres masculinizadas, mas que são heterossexuais. Esta é uma questão de perda da identidade sexual contemporânea? Eu não gostaria de falar em perda, mas eu gostaria de falar em adaptação aos novos tempos. Quer dizer, para o historiador é muito complicado, Marco, a gente falar em história do tempo presente, porque a história, ela justamente nos permite saber qual foi o final da história. O historiador está sempre contando aquela história que ele já conhece, né? E as transformações que a gente vem observando, elas vêm suscitando inúmeros trabalhos justamente de sociólogos, de psicanalistas, de antropólogos, que muitas vezes até evitam o conhecimento histórico, que poderia esclarecer tanta coisa. Eu espero que a minha fala aqui hoje tenha trazido certos esclarecimentos sobre até de como foram terríveis, quer dizer, rápidas, abundantes, velozes, essas mudanças que nós sofremos nos últimos 20 anos, às quais estivemos submetidas. E eu acho que muitas das reações que temos e muitos dos comportamentos que adotamos ainda não são definitivos, são formas de adaptação a novos tempos em que as pessoas ainda estão muito fragilizadas, em que elas saíram daquelas famílias extensas para uma caminhada, na maior parte das vezes, absolutamente individual, solitária, sozinha, sem companheiro, em busca de companheiro, né? Nós sabemos também que as transformações econômicas pelas quais passaram as mulheres deram a elas condições de fazer exigências dos seus parceiros, que hoje exige dessas mulheres que elas pensem diferentemente qual é o destino desse dinheiro que elas ganham. Então, se ela tem um emprego e o marido não tem um emprego, está desempregado, não será o momento de compartilhar, de cuidar. Quer dizer, essas são questões que a nossa atualidade, a nossa contemporaneidade está nos colocando, porque o mundo está mudando, o Brasil está mudando, né? E nós temos que correr velozmente atrás dessas mudanças, tentando nos adaptar. Então, eu entendo que muitas dos comportamentos que por vezes chocam, são absolutamente contraditórios com os valores que nós recebemos dos nossos avós, eu penso que eles devem ser um pouco interpretados à luz da velocidade das mudanças. É preciso a gente analisar o que é resistência a essas mudanças e o que é adaptação a essas mudanças. Mas eu acho que isso só o tempo dirá, né? Eu não tenho dúvida que entre os jovens
jovens há uma nostalgia muito grande da delicadeza dos tempos passados. É óbvio que no tempo dos nossos avós e dos nossos pais havia uma delicadeza nas relações que hoje está perdida. Eu sinto que há essa nostalgia e a gente sabe que em países como os Estados Unidos, por exemplo, já há grupos de jovens que preferem casar virgens, que preferem esperar o casamento para conhecer sexualmente o seu parceiro, preferem ter iniciação sexual juntos, né? Essa questão da fidelidade conjugal está sendo recolocada. Então a gente vê que já há reações, inclusive extremas. Para muita gente isso é voltar atrás, mas para muita gente isso é também resistir e procurar uma solução que traga mais felicidade, traga menos solidão, traga menos fugacidade nas relações amorosas. Mais 3 cidades se manifestaram aqui nesse minuto, a Hortolândia, Brasília e Barretos. Veio uma pergunta que a pessoa não se identificou, mas a pergunta é a seguinte, ela diz assim, a mulher lutou muito para ter o corpo livre. E a pergunta é, se o mercado estético moderno não está escravizando esse corpo novamente? Eu tenho até escrito muito sobre isso, dizendo que o nosso chador não é o véu preto, né, das islâmicas, mas é o espelho. Eu acho que a mulher brasileira ela realmente está completamente fascinada pela sua própria imagem e com isso ela tem deixado, talvez, de meditar ou de pensar melhor no que seria o seu papel de cidadania. E eu acho que um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade é o fato da mulher brasileira ser profundamente, se não mais machista e patriarcal do que os homens. A gente esquece, mas são as mulheres que não querem que os seus maridos lavem a louça, que os seus filhos façam a cama. Quando as namoradas brigam com seus filhos homens, a namorada é sempre uma piranha, uma desqualificada. São as mulheres brasileiras que gostam de ser chamadas de tudo que é comestível, gostosa, docinho. São elas, inclusive, que valorizam as imagens mais vulgares, né, de mulheres fruta na televisão. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de grandes transformações e que deveria fazer as mulheres brasileiras refletirem um pouco melhor sobre qual o seu papel para cuidar ou para ser mais cidadã, porque ao mesmo tempo que elas estão esposando uma série de transformações que, inclusive, as permitiram se apaixonar pela sua própria imagem. A gente sabe que o Brasil é um país campeão de cirurgia plástica, a gente sabe que todo mundo luta permanentemente contra a balança ou contra o envelhecimento. Ninguém quer ir, como eu digo, para o país das cabeças brancas, né? Fica todo mundo sempre ali com o pé no freio. Mas a verdade é que essas transformações todas não vêm sendo acompanhadas de uma reflexão. Quer dizer, não é mais importante a gente ter educação, não é mais importante a gente ter um comportamento mais cidadão. Quer dizer, a agenda da mulher brasileira vai continuar sendo, né, a de ser a gostosa, de ser o docinho, de ficar parecida com a mulher melancia. Não sei, eu acho que essa é uma questão que não tem sido bastante, que não tem estado presente o bastante na fala das mulheres que podem se manifestar. Oi, Mary. Meu nome é André Bourguignon e, apesar da emancipação feminina nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente percebe hoje ainda que a gente vive uma obrigatoriedade do casamento, principalmente no mundo feminino, né? A gente está se libertando desse modelo ou a gente vai continuar vivendo com ele? Se libertar, eu digo assim, ter outros tipos que a gente possa se viver, conviver também, né? Ou a gente vai permanecer nesse modelo por mais algum tempo ainda? Olha, André, daquilo que eu posso observar, o casamento, tal como o conceito de cuidar, ele também mudou. Quer dizer, o casamento que outrora era definido pelos pais, o casamento que outrora garantia, eu volto a dizer, o matrimônio até os anos 20, 30, sobretudo entre os imigrantes, era garantia de manutenção de valores, de uma língua, de tradições religiosas. Ele hoje tem uma dimensão espetacular, né? E essa dimensão é tão mais espetacular quando nós temos uma mídia que vive de compra e venda de casamentos. Então, basta olhar, por exemplo, essas revistas, né, que são chamadas de People, né, Caras e outras, né, que anunciam
o casamento de um casal que 6 meses depois, se não 6 semanas depois, nem 7 semanas e meia eles não aguentam, já está separado, né? Então, o que nós temos? Eventos que custam verdadeiras fortunas, pessoas que se engajam e vivem disso, é uma verdadeira indústria do casamento no Brasil, mas o casamento em si, ele não tem mais o mesmo simbolismo de aliança de família, né, que tinha no passado. Por outro lado, aquilo que definia os casamentos, com um critério sociológico muito marcado, que é o que os sociólogos chamam de igualia, foi detonado. Quer dizer, no passado, século XVIII, a igualia era o meu vizinho de terras ou o barão de café ali vizinho. No século XIX, por conta da urbanização acelerada, e mais ainda no século XX, a igualia ela vai se multiplicar, né? Ela passa a ser a possibilidade de eu escolher o meu parceiro num clube, num sindicato, no meu local de trabalho. À medida que a cidade vai crescendo, que as oportunidades de lazer e de emprego vão se multiplicando, essa igualia vai se detonando completamente, né? Ela vai ficando muito porosa. Hoje as pessoas não precisam estar mais na mesma cidade para casar, nem precisam pertencer ao mesmo clube, nem à mesma igreja. A gente vê essa, digamos, essa pluralidade de escolhas, né? Cada vez maior. E o que eu acho é que essas instituições, quer dizer, é como a família. A família vai acabar? Não, a família está se modificando. A família que era patriarcal, sobretudo em determinadas regiões do Brasil, passa a ser nuclear no século XIX. Hoje é a família mosaico, mas ela continua como uma grande guardiã dos valores, né? As coisas vão mudando, elas vão adquirindo uma fisionomia nova, mas elas, curiosamente, continuam existindo. Eu acho que o casamento, de uma forma caricatural hoje, porque nós temos justamente essa mídia em torno do casamento, ele talvez esteja assumindo características totalmente diversas daquelas que significaram para os nossos antepassados. Mas eu acredito que ele vai permanecer, porque ainda é um valor social, ainda tem um valor simbólico na sociedade muito grande. Tem mais perguntas? Alguém que gostaria de fazer perguntas? Mais alguém? Passamos, então, para a internet, é isso? É a última. Só mais uma cidade, João Pessoa também se manifestou aqui. A Glaucia Oliveira, ela afirma a noção de que, pelos tempos, o cuidado feminino revela uma certa opressão. E ela te pergunta se o cuidado não deveria ser compartilhado. Em que medida você acredita que há a possibilidade de que as relações se transformem? Eu sou uma otimista, então eu, obviamente, acredito e acho, já vejo nos jovens uma modificação muito grande nesses papéis que eram tão rígidos e que a Glaucia identificou a opressão feminina, e, de fato, esse cuidado excessivo durante séculos e totalmente nas costas da mulher deve ter punido a muitas delas, se bem que eu volto a insistir, esses papéis sociais também davam muita satisfação às mulheres, quer dizer, não é só ver o lado negativo, é preciso ver o lado positivo também. Mas eu acho que os jovens hoje, por força das circunstâncias, da inserção complicada no mercado de trabalho, da possibilidade das mulheres também estarem desenvolvendo o mais variado tipo de profissão que muitas vezes as deixa fora de casa, elas podendo ser substituídas pelo companheiro. Eu acho que entre os jovens há uma relação de pais com filhos que também foi muito modificada. Essa coisa autoritária que nós vimos até os anos 50, 60, tende a desaparecer. Há uma presença cada vez maior dos pais em torno da criação dos filhos. Então, eu acho que sim. Eu acho que também os meios de comunicação não só apontam as questões mais caricaturizáveis, digamos, do casamento, dessas relações que tem que passar pela mídia, mas apontam também questões positivas. A gente vê mais e mais pais que cuidam dos seus filhos, mesmo separados, mesmo divorciados, estão ali presentes, estão na porta das escolas, empurrando os carrinhos, homens fazendo compras no supermercado. Eu acho que nós estamos passando por uma enorme transformação. Eu acho que o nosso único compromisso deveria
poderia ser maior com a educação, sobretudo das mulheres, das meninas, né? Meninas que hoje vêm engravidando, sobretudo em áreas muito pauperizadas. Eu moro no Rio de Janeiro, onde esse combate à gravidez infantil tem se revelado muito pouco bem sucedido, e as meninas, então, aos 10, 11, 12 anos, já têm um filho com o chefe do tráfico, que vai morrer daqui a 6 meses, então elas têm que arranjar um novo companheiro para protegê-las, e essa é uma cadeia de miséria e de pobreza, da qual eu tenho visto as pessoas escaparem com muita dificuldade. Então, eu acho que ser otimista nesse país, mais do que acreditar em amor, ou em casamentos felizes, ou se eles vão durar ou não, eu acho que é a gente acreditar na capacidade das pessoas se educarem melhor, meditarem mais sobre o papel que elas têm que ter como cidadãos, engajados, obviamente, com a melhoria desse país, seja através de um novo cuidar, de um cuidar que se traduza no cuidado com o vizinho, com o velho, com a criança. Mas eu acho que nós estamos num momento em que nós temos que pensar mais o futuro que desejamos para o Brasil e também pensar mais a nossa participação individual ou coletiva nesse futuro através de uma agenda mais construtiva que valorize a educação. Não adianta o governo estar criando milhares de universidades, milhares de escolas, se a sociedade brasileira não esposar a ideia de que a educação é fundamental. E isso, no Brasil, infelizmente, a gente ainda não vê mães perguntarem para os seus filhos qual é o nome da sua professora, qual é o seu dever de casa hoje, vamos fazer esse dever juntos, ou nas férias, vou pintar a escola que está precisando de uma mão de tinta. Quer dizer, enquanto nós não tivermos esse compromisso passando pela educação, eu acho que vai ser gogó e vai ser campanha política, e disso a gente está até aqui, está aí nas ruas. Eu acho que a gente precisa realmente mudar individualmente para mudar o país. Acho que terminamos. Obrigada. A sugestão da Bárbara é que eu pergunte se alguém fez aniversário ontem. Não? Essa semana alguém fez aniversário? Então, está aqui o livro para você. Parabéns. Parabéns. Semana passada, alguém fez aniversário? Está aqui. Eu devia ter trazido mais, né? Mas criou até um constrangimento. Eu achei que estaria dando uma colaboração. Tudo de bom, viu? Obrigada, felicidades. Bom, quanta generosidade, né? Imagina só. Então, lembramos que próximo dia 17 nós teremos Flávio Gicovati falando da fragilidade do tesão. Portanto, vamos continuando, são mais 3 palestras. E não esqueçam, só um minuto, por favor, não esqueçam de ver a exposição que nós temos aqui na nossa galeria de arte, com 30 obras do Helmut Schippers, que é um alemão que faz praticamente uma análise, né, da paisagem brasileira. Portanto, não deixem de conferir. E também lembramos que na TV, domingo, às 22 horas, nós teremos Samira Crespo falando sobre sustentabilidade. Não deixem de ver. Mas gostaríamos de encerrar o dia agradecendo especialmente a generosidade da nossa ilustre convidada que nos guiou nesse percurso histórico. Muito obrigado, Mary. Eu que agradeço. Muito obrigada.